E aí, rapaziada do Canetando, começa agora o pós-jogo de Botafogo 0, São Paulo 0 pela Copa Libertadores, confronto de ida. Antes de tudo, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like e comentar o que você achou dessa partida. Quem levou a melhor com esse empate no primeiro jogo dessa decisão nas quartas de final? Bom, antes da partida começar, Luiz Ubeldia já tinha feito algumas alterações ali no time titular, né? Abriu mão do esquema de 4 zagueiros, promoveu a entrada do Sabino no lugar do Wellington Rato e também a entrada do garoto William Gomes, que vem pedindo passagem, atendeu aos pedidos do torcedor são paulino e colocou o William Gomes no lugar do Luciano. Bom, com a linha de 3, o São Paulo, o torcedor esperava um São Paulo um pouco mais consistente na parte defensiva, principalmente contra esse Botafogo que ataca muito, é muito veloz, é um ataque muito dinâmico e não deixa o adversário respirar em muitas das vezes. Mas foi ao contrário, né? O São Paulo, mesmo com 3 zagueiros e 2 volantes marcadores, o São Paulo deixou muitos espaços na partida. O meio-campo ficou um verdadeiro buraco ali e o Botafogo se aproveitou muito bem desses espaços deixados pelo tricolor. O Botafogo criou diversas oportunidades, teve bola na trave, teve defesa espetacular do Rafael, mas com mais sorte do que juízo, o São Paulo escapou ileso desse primeiro tempo. O Botafogo foi muito melhor, muito superior ao São Paulo nesse primeiro tempo, que foi ineficiente na parte ofensiva, o time de Arthur Jorge. Já a parte ofensiva do São Paulo foi inexistente. Se o Botafogo foi ineficiente, a do São Paulo foi inexistente, porque o São Paulo não conseguiu criar, não levou perigo ao John na primeira etapa. O Caleri estava encaixotado na dupla de zaga Bastos e Alexander Barbosa. O Lucas pouco criava, pouco conseguia se movimentar ali na parte ofensiva do São Paulo. E também o garoto William Gomes teve um primeiro tempo um pouco mais apagado, né? Ele que tentava até ser ali a válvula de escape do São Paulo, mas nas poucas oportunidades que ele teve, ele acabou parando na marcação tanto do Bastos quanto do lateral Vitinho, que fez uma excelente partida. No segundo tempo, Zubeldia aos poucos foi abrindo mão dessa linha de 3, porque ele com certeza ele percebeu a deficiência do São Paulo contra o Botafogo. O São Paulo era inexistente na partida. O São Paulo não conseguia tomar as rédeas da partida nem por 10 minutos. Então o São Paulo sobreviveu o primeiro tempo e aí o Zubeldia, em um lapso, ele percebeu que não dava mais. Porque o lateral Rafinha, como ala, ele sabe, não é muito bem a função dele, foi muito mal na partida, diversas bolas nas costas e ele não dava o apoio necessário para a parte ofensiva do São Paulo. O Wellington, do outro lado, não conseguia subir muito ao ataque porque ele tinha que marcar o Luiz Henrique, hoje um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Então, a válvula de escape deveria ser o Rafinha pelo lado direito, até mais para dar uma liberdade ali para o Lucas, né? O camisa 7 flutuar um pouco por dentro e tentar ali criar algumas jogadas de perigo para o São Paulo. E aí quando o Zubeldia ele abre mão do Rafinha, promove a entrada do Wellington Rato, ele percebe que o time tem um gás novo, né, um ânimo novo e consegue criar melhores oportunidades ali no setor ofensivo. Com isso, o São Paulo cresce na partida e o Zubeldia promove mais alterações, a entrada do Luciano, o Ferrarese, Michel Araújo, que entraram bem na partida e conseguiram dar uma movimentação maior para o São Paulo. Entraram bem, entre aspas, também, porque quando eu falo entraram bem, é do Ferrarese e do Michel Araújo. O Luciano não entrou tão bem, não acertou muito do que tentou, mas foi até importante ali para o setor ofensivo do São Paulo. E aí, com a entrada desses jogadores, o São Paulo consegue criar a melhor chance da partida num todo, não só do São Paulo, da partida em geral, porque o Michel Araújo encontra o Caleri livre dentro da área, mas o camisa 9 desperdiça o que era a melhor oportunidade e poderia garantir a vitória do São Paulo fora de casa num jogo desse tamanho, né? Com isso, o Arthur Jorge, rapidamente, ele percebe, poxa, eu perdi o meio-campo da partida. Então, ele promove algumas alterações para recuperar não só o meio-campo também, mas também as rédeas do jogo. Então ele promove a entrada do Matheus Martins ali para atacar em cima do Ferrarese, né, pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo, e também o Tietê para dar uma sustentação maior nesse meio-campo. Matheus Martins entrou muito bem, por pouco não fez um golaço, né? Mas nada mudou, a partida seguiu 0-0. O São Paulo, de forma heróica e com muito mais sorte do que juízo, traz um resultado gigantesco para o Morumbi. E agora decide em casa, com a força da sua torcida, no quesito resultado, o São Paulo saiu vitorioso.
né? É um empate com gosto de vitória, tanto pelo que foi o jogo e pela postura do São Paulo. O São Paulo entrou em campo já com um objetivo muito bem definido, que era buscar o empate ou até mesmo perder por um gol só de diferença e voltar vivo para sua casa. Voltou mais do que vivo, voltou com até um certo favoritismo no confronto, podemos dizer assim, porque agora decide em casa, com a força da sua torcida, como eu falei. No quesito jogo, o quesito futebol, o Botafogo foi melhor, foi superior, claramente. Então, se tivesse que dar uma nota para o futebol de cada time, o Botafogo hoje seria uma nota 8,5, enquanto o São Paulo seria uma nota 5, porque o São Paulo, futebolisticamente, foi ineficiente, né? O Botafogo dominou as ações da partida, o São Paulo desperdiçou o que seria a sua melhor chance, a melhor chance da partida, e não saiu do 0-0. Mas, quando falamos de proposta de jogo, o São Paulo foi melhor, porque o São Paulo entrou com a proposta de empatar, a proposta de sair no lucro do Nilton Santos, e acabou saindo no lucro. O São Paulo com um 0-0 gigantesco nas costas, ele vem para São Paulo. Então, na proposta, o São Paulo se saiu melhor que o Botafogo, e o Botafogo agora vai ter que correr atrás aqui no Morumbi, porque é 0-0, não tem vantagem para nenhum dos dois lados, mas o fator casa pesa muito. E aí, você aí que está assistindo até aqui, o que você acha? O São Paulo vem agora com um favoritismo para o Morumbi para decidir essa partida em casa? Então, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa partida, deixa o like e se inscreve. Antes de acabar, só para eleger aqui, o craque da partida, na minha opinião, foi o Alexander Barbosa, uma segurança absurda no setor defensivo do Botafogo, e o Pereba, né, aquele que faltou tinta, como a gente costuma dizer aqui nas transmissões do Canetando, foi o lateral Rafinha, porque fez uma partida desastrosa. Bom, é assim que eu me despeço. Tchau, tchau e até a próxima.